Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Martin. Olá, Walter. Olá. Você vai bem? Eu vou bem, obrigado. Veja só a imagem que o Henry fez para nós. É uma bela imagem. Eu só gostaria de mover aquele ponteiro um pouquinho mais para meia-noite. Aí ficaria perfeito. Eu concordo completamente com você. Quantos segundos você colocaria? Eu ajustaria o relógio para 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Muito bem, Martin. Parece que a cor mudou em comparação ao último episódio. Está um pouquinho mais sinistro, não é? Agora está azul escuro, está escurecendo. Assim como a realidade deste mundo, Martin. Muito bem, mas ainda não terminamos de falar sobre os jesuítas e suas... Artimanhas. Artimanhas é uma boa palavra, obrigado. Muito bem. Como os jesuítas começaram a apresentar a sua espiritualidade para a grande mídia? Como eles conseguiram fazer isso? Será que a gente pode recapitular o que já falamos aqui rapidamente? No último episódio, nós falamos sobre a espiritualidade de Inácio de Loyola e como essa espiritualidade se infiltrou nas igrejas protestantes. Muito bem, mas vamos orar antes. Não podemos começar a falar disso sem orar. Especialmente sobre esse assunto. Querido Pai, nós agradecemos por termos a Bíblia, que o Senhor produziu e colocou em nossas mãos, para que possamos discernir o que está havendo no mundo. Ajuda-nos nesta conversa, ilumina nossas mentes e ajuda-nos a discernir as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Robert Schuller foi um maçom de 33º grau. Ele construiu esse edifício aí, o Palácio de Cristal. E ele pediu para que o Papa abençoasse essa estrutura, o que já revela muita coisa, né? Ele amava falar sobre o poder do pensamento positivo. O seu mentor foi Norman Vincent Peale, outro maçom de 33º grau. E nós sabemos que ao alcançar o 33º grau, o maçom passa a saber que Lúcifer seria o verdadeiro Deus. Robert Schuller também gostava muito de seus mantos. Ele adorava aparecer e pregar utilizando mantos. Certa vez ele até arrumou uma confusão no avião por causa disso. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que ele e uma aeromoça tiveram uma discussão bem séria na hora de guardar as malas ou algo assim. Os noticiários falaram a respeito. Mas a questão é que mantos, aparência e o reconhecimento papal são coisas muito importantes para esses indivíduos. No entanto, seus ensinamentos, naturalmente, são inspirados pelos jesuítas. Vamos então dar uma olhada na origem dessa espiritualidade. Paul Yonggi-cho lidera uma das maiores igrejas na Coreia do Sul. Naturalmente, é uma igreja carismática. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. E no prefácio do livro, Robert Schuller diz o seguinte com relação à visualização. Eu descobri a realidade da dimensão dinâmica, a quarta dimensão, na oração que vem por meio da visualização. Não tente entender isso, apenas aproveite. Ela é real, ela funciona. Eu tentei. Parece bastante com a espiritualidade inaciana. 100%. E esse homem foi o mentor de Rick Warren, Pois é. que se tornou o pai do protestantismo. Eu não quero um pai desses. Claro que não. E eu acho importante mostrar aquele clipe mais uma vez. O primeiro clipe que nós mostramos no outro episódio, para entendermos o quão importante é o protestantismo. O protestantismo é de Deus. Vem de Deus. E isso daí vem de baixo. E, curiosamente, o famoso livro que o Rick Warren escreveu circulou em igrejas de todas as denominações, inclusive a nossa. Quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei horrorizado. Mas, enfim, é assim que funciona a psique humana. Eu me refiro ao livro dele, Uma Vida com Propósito. Aquele livro é pura doutrina social. É isso mesmo. Tem tudo a ver com isso aí. Nós veremos em um momento. Mas o tema permanece o mesmo. A destruição e desmantelamento do protestantismo pelos jesuítas. A organização mais diabólica que já desgraçou essa terra.
E não é nem você que está dizendo isso. Essa frase foi inspirada. E é muito inspirada. Muito bem. Visualização é hipnose. E temos aqui algumas citações. O psicólogo Michael Yapko explica: em muitas vezes os terapeutas nem sequer imaginam que estão fazendo hipnose. Eles praticam aquilo que é chamado de imaginação guiada, que é visualização, ou meditação guiada, que são todas técnicas de hipnotismo. E esses pregadores carismáticos como Benny Hinn e todos eles utilizam essas técnicas. Fazem as pessoas caírem como se fosse pelo poder do espírito. Mas isso não passa de atividade hipnótica demoníaca. A experiência mística. Temos aí um artigo bem interessante falando sobre Carl Jung. O artigo fala como surgiu a experiência dele. O psicólogo suíço e maior contribuidor da psicoterapia, Carl Jung, cultivou a habilidade de ter visões a partir de imaginação profunda. Isso é espiritualidade naciana, Martin. Alguns chamam essas explorações de experiências místicas, enquanto outros as comparam com o pensamento criativo dos artistas. Além destas experiências, Jung teve várias visões espontâneas enquanto se recuperava de um ataque do coração aos 69 anos. Todas as suas visões estão descritas em detalhes em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Foi exatamente isso que experimentou Inácio de Loyola. Lembre-se, nós citamos fontes históricas aqui. Ele visualizou essas aparições quiméricas e foi guiado pelo mundo espiritual, ao mesmo tempo em que as escrituras foram totalmente ignoradas. Carl Jung usa uma técnica visual para aprofundar sua prática de imaginação ativa. Ele visualiza realisticamente uma descida de grande profundidade. Não é interessante que eles sempre descem ao invés de subir? De grande profundidade, aproximadamente 300 metros. Curiosamente, Alice, no País das Maravilhas, também cai em um abismo, de onde tira sua inspiração, e não de cima. Durante essa experiência, ele se encontrava em um abismo cósmico. É onde mora o diabo, Martin. E vê algo semelhante a uma cratera lunar, sentindo-se no mundo dos mortos. Curioso, não? Lá nesse lugar, ele encontra um personagem bíblico. Ele vê um idoso e pergunta a ele quem ele é. E o homem diz que é Elias. Ora, veja só. E uma moça que seria Salomé. E ele pensa, que casal estranho. Para quem não se lembra, Salomé é a moça que dançou diante de Herodes e pediu a cabeça de João Batista. Elias e Salomé é como água e óleo. Simplesmente não dá para misturar os dois, mas na visão eles estão juntos. Elias diz a Carl Jung que ele e Salomé estão juntos para toda a eternidade. Isso é filosofia yin-yang pura. Também havia uma terceira figura, uma grande cobra negra. Isso parece fazer bastante sentido, né, Martin? Jung permanece próximo de Elias, mas mantém distância de Salomé. Parece que Carl Jung gosta mais do espiritismo branco que o espiritismo negro. Martin, tudo isso aí não passa de coisas demoníacas. Até mesmo a Universidade de St. Louis está praticando a paixão inaciana. Isso é fascinante, Martin. Carl Jung e os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Veja só, Martin. Não é interessante? Olha só. Essa é a Universidade de St. Louis, Martin. O apresentador é Anthony Moore. Ele é PhD e assistente especial do presidente. Georgetown University. Olha os jesuítas aí mais uma vez. Eles estão em toda parte. Eles sempre estão envolvidos. Eles sempre estão nos becos escuros, praticando as suas atividades perversas, seja lá quais forem. O que um psicoanalista suíço do século XX e um místico espanhol do século XVI têm a dizer um ao outro? O workshop é baseado na premissa de que Carl Jung oferece uma estrutura psicológica singularmente compatível para compreender as dinâmicas dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nem precisa ler o resto. Sim, isso daí já prova o nosso ponto. No fim das contas,
É o mesmo Espírito conduzindo os dois. E conduz para quê? Leia a última frase. Leva para o seu eu autêntico, conectando a energia psíquica inconsciente e ouvindo ao chamado do rei. E, obviamente, esse rei é o Papa. Não Jesus Cristo. Tem que prestar atenção em como eles constroem a frase. É como você mencionou no outro episódio sobre o general jesuíta, que disse que você tem que ter o discernimento. E como vimos aí, esse discernimento vem de você mesmo. Você é capaz de imaginar o profeta Elias casado com Salomé, unido a ela para sempre? Por acaso pode o bem e o mal viver lado a lado, conectados um ao outro, como um cordão umbilical? Você consegue imaginar isso? Vamos ver o que diz o resto da mídia. O site de Oprah Winfrey promove um curso em milagres. Um curso em milagres, como você sabe, foi escrito por Ellen Schuckman. Ela foi uma psicóloga. Então temos a psicologia de Jung infiltrando dentro do mundo místico. Aí você se torna um alter Cristo. Você se torna Cristo. Tudo que Cristo fez, você pode fazer ainda melhor. Você pode ser melhor que Cristo. Isso é patético. Então, de acordo com a Marianne, um curso em milagres é um programa de autoestudo espiritual psicoterápico dividido em 3 livros. Não se trata de uma religião, mas uma base de treinamento mental psicológico em temas universais espirituais. De acordo com eles, você se torna Cristo. Você é um Deus. Isso é ensinamento da serpente. E veja, especialmente nessa era moderna, nos últimos 20 anos, esse treinamento psicológico, todos esses tipos de livros, são muito prevalentes hoje. Uma vez que isso não é vendido como uma religião, as pessoas acabam comprando a ideia, porque te ensina como melhorar a si mesmo. A Oprah Winfrey sempre mostra essa fachada cristã. No programa dela, ela convida pessoas de diferentes áreas, incluindo pessoas que conhecem a verdade. Sim. E, com isso, ela pretende fazer uma grande sopa ecumênica para que as pessoas engulam. Vamos ver o que ela tem a dizer. O poder da meditação. Oprah e a coach de vida. Pronto, sempre tem um coach. A coach de vida Sheryl Richardson falam sobre a importância da meditação e explicam como você pode começar a centralizar-se em si mesmo. Tudo para eles vem de você mesmo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadoramente perverso. Não se preocupe se nada milagroso acontecer nos próximos 5 minutos. Contanto que você passe 5 minutos de tempo tranquilo consigo mesmo, apenas voltando sua visão para dentro, que é o que fechar os olhos permite fazer, você terá conseguido. Você realizou algo muito, muito importante. Na verdade, provavelmente uma das coisas mais importantes da sua vida. Vou fazer apenas uma meditação de 5 minutos, uma visualização guiada. Olha aí a espiritualidade inaciana de novo. Acabamos de ver, pelo artigo da universidade, que é a mesma coisa. Você vai querer colocar as coisas no chão ao seu redor. Fique confortável. Sente-se de uma maneira que seja confortável para você. Apenas sente-se aí. E você ficará surpreso com a disciplina que surge ao fazer isso regularmente. Como sua vida começa a se desenrolar de maneira diferente para você. Eu chamo isso de centralizar-me em mim mesma. Eu me centralizo em Cristo. Com certeza. Martin, nós já mostramos antes que esses tipos de exercícios estão sendo praticados por aqueles em altos escalões da política. Vamos dar uma olhada de novo, apenas para contextualizar. Você vai pegar 4 meses de cadeia. O que planeja fazer durante esse tempo? O que vai ler? Como vai gastar o tempo? Bom, eu sou uma pessoa bastante restrita. Eu simplesmente vou continuar a tocar a vida. Eu farei exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola. Sabe, tem vários exercícios espirituais que saíram da Igreja Católica. Ao olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu diria que me considero um pré-cristão. E digo isso porque não quero insultá-lo ao dizer que sou um cristão, porque o padrão dele é bem alto. Será então, Martin, que esses exercícios são algo que ficaram no passado ou é praticado até hoje lá em Washington? Está vivinho da Silva.
Está sendo praticado até hoje. E tanta gente dizendo, não, isso daí é coisa dos monges do passado. Não, não. Pois é. E o que dizer dos esportes? O esporte também te coloca em um estado mental específico. E esse é um tema sensível para muitos. Pois é. Se o seu time faz um gol, você grita igual um maluco. Mas se o outro time faz um gol, você entra em um estado de depressão profunda. Tudo isso porque uma bola entrou dentro de uma rede. Olha que coisa importante. Pois é. E pare para pensar, né? Suponha que existisse um esporte cristão. Não deveria haver competição nele. Os dois times trabalhariam para conseguir o mesmo objetivo e os dois ficariam felizes. Eu acho mais útil se os dois se unissem para plantar batatas. Seria mais útil, pelo menos teriam o que comer. Eu acho que eu já li isso daí em algum lugar. Os jesuítas e os esportes. Eles estão no governo, eles estão por trás dos esportes profissionais. O dono do time Pittsburgh Steelers nos anos 2000 foi um cavaleiro de Malta. O dono do Detroit Lions também era um cavaleiro de Malta. Todos os donos desses times de bola, ao menos em sua grande maioria, são cavaleiros de Malta, incentivando o povo a ficar empolgado com os seus jogos e esportes, enquanto estão ocupados criando tirania. É apenas mais uma confirmação de que o mundo do esporte é realmente uma forma de adoração. Sem dúvida. Tem um vídeo no qual a Madonna comparou a final do campeonato de futebol americano a uma cerimônia, e ela chamou assim. Ela disse que a parte dela era como um sermão no Santo dos Santos. Ela comparou a final do campeonato a isso. Correto? E tudo isso é parte da espiritualidade dos jesuítas. Tire a sua mente da Bíblia. Dirija sua atenção aos jogos romanos. Eles fazem isso na igreja, fazem isso nos estádios, fazem isso no cinema, fazem isso na Casa Branca, nos corredores do governo. Muito bem, visualização nos esportes. Não vamos nos aprofundar no assunto, mas é assim que funciona. É como uma armadilha mental. Pois é, isso mesmo, veja. Quando eu completei os estudos, eu tinha cerca de 30 anos, eu gostava muito de atletismo. Então eu decidi treinar e fui atrás de um treinador de atletismo. E o nosso treinador, ele... Treinador em inglês é coach, né? Sim, Você teve um coach. sim, e a gente praticava visualização no treinamento. A gente deitava, eles tocavam música, e uma das melhores músicas, dependendo da atividade que você pratica, é a música Carruagens de Fogo. Ok. Então você ouvia essa música e visualizava toda a sua corrida, até você chegar à vitória. Isso fazia parte do treinamento. Pois é, e é o que eles fazem ainda hoje. Vamos ler. Sua confiança, força e concentração acabam durante a competição? Você treina duro, mas o rendimento é ruim nas provas? Você às vezes se sente fisicamente doente bem na hora da competição? Você deseja melhorar e avançar para frente? Para conseguir isso, você precisa mentalizar que você está performando no seu nível máximo. Na verdade, isso daí é uma grande parte da preparação dos atletas, especialmente nas Olimpíadas. A visualização é a resposta para superar a maioria dos problemas dos triatletas. Eis as principais razões pelas quais a visualização diária é tão efetiva. Relaxamento automático. As gravações hipnóticas te colocam em um estado de relaxamento fácil e automático, o que é perfeito para a visualização, ou seja, eles escutam música. A visualização fica mais poderosa a cada dia. A gravação foi projetada para tornar-se cada vez mais forte e efetiva. Funciona até mesmo quando você está dormindo. Mesmo que você durma ouvindo a gravação, você ainda recebe os benefícios subliminares, porque nesse estado o seu subconsciente está aberto às sugestões. Então, os melhores treinamentos são feitos quando se está dormindo. Sim, porque é uma coisa da mente. Pois é. Certo, vamos dar uma olhada em quem está envolvido nisso. Na página Swim Psychology, temos o Craig Townsend. Ele é o diretor e tem um diploma em hipnose clínica. Então, é hipnose. Martin,
A hipnose é quando alguma coisa toma o controle da sua mente, e não é Deus. É um demônio. Eles utilizam essas técnicas em nadadores e atletas, todos os tipos de pessoas. Temos aí mais um treinador. Com a visualização, ele já ajudou milhões de pessoas, diz o artigo. Ele é um psicólogo que já trabalhou com atletas olímpicos, com o time do Canadá, etc, etc. E eles usam todas essas técnicas. Eles inseriram essa filosofia na psicologia. E veja, é o último lugar em que você esperaria encontrar isso. No esporte. Você acha que é uma coisa boa, porque você se imagina em uma situação boa, ganhando uma corrida, por exemplo. É só uma questão de treinar a sua mente. Parece inocente, não é? Sim, agora pegue a mesma técnica e aplique ao mundo espiritual. Mas isso é espiritual. Sim, mas as pessoas não sabem. Agora, vamos trazer isso para o mundo espiritual. Não importa se é o hinduísmo, se é budismo, se é católico ou carismático, o princípio é o mesmo. Vamos dar uma olhada no Centro de Pesquisa dos Mestres Ascensos da Nova Era. Eles utilizam a visualização porque ela é uma joia dos Mestres Ascensos. Para quem não sabe, esses Mestres Ascensos são demônios. E eles não são ascensos coisa nenhuma. O lugar deles é nas profundezas do inferno. Muito bem. A verdadeira visualização é o atributo e poder de visão de Deus atuando na mente do homem. Ora, o Deus da Bíblia que não é. Quando alguém visualiza em sua mente um desejo sendo cumprido, ele está usando o meio mais poderoso de trazer esse desejo à experiência visível e tangível. As pessoas fazem isso com finanças. Sim. Dizem para você visualizar que está ganhando um monte de dinheiro. Atingindo o sucesso. E aí esse dinheiro vai para você. Isso é muito, mas muito perigoso. Foi lançado um livro que ficou muito famoso, lá na década de 2000. Se chama O Segredo. É sobre esse pensamento positivo. Quanto mais você pensa positivo, mais você atrai o que você quer. Como dinheiro. Dinheiro e todo o sucesso que você quiser. E esse livro fez um sucesso enorme pelo mundo todo. Fizeram até mesmo cursos baseados nele. Isso não passa de filosofia da nova era. Como eu posso dizer, Martin? É uma ideia muito confortadora. Porque, digamos que você tem um problema. E aí você começa a visualizar que esse problema está sendo resolvido dessa ou daquela maneira. E aí você espera que esse tipo de coisa te sustente. Você simplesmente espera que a solução cruze o seu caminho. A vitória, ou o dinheiro, ou uma grande oportunidade. É como uma muleta na qual você se apoia para que você passe pelas dificuldades da vida. Mas o meu Deus cuida das minhas necessidades. Será que precisamos disso, então? Não. E caso alguém já tenha feito isso, e na verdade eu acho que todo mundo já fez, acho que todos já visualizaram-se tendo sucesso e logo em seguida tiveram apenas fracassos na vida, essa ideia não passa de um escape. E outras coisas que funcionam como escape são seriados, filmes, coisas que desligam sua mente. Você só fica ali olhando aquela luz, aquele filme. Isso é um tipo de hipnose. Antigamente, a hipnose era feita dentro de um quarto escuro com uma luz piscante, como um filme. Exato. Pois isso te coloca num estado alterado de consciência. E aí, essas ideias começam a entrar na sua mente, sem resistência. E muitas acabam nem lembrando do que viram. Elas não sabem o que está acontecendo. Então, isso tudo é muito perigoso. Nós temos que trabalhar ativamente contra essa ideia. O que diz mesmo aquela citação? Temos que guardar as avenidas da mente. Sim. Será então que a verdadeira visualização é um atributo de Deus? Será mesmo? Veja só. O ocultismo sempre utilizou essas três técnicas para mudar e criar a realidade: pensar, falar e visualizar. Quem disse isso foi Dave Hunt, em Oculta Invasão. E é isso mesmo que está acontecendo no mundo.
e está sendo encabeçado pelo pensamento jesuíta. E é impressionante pensar que esteja sendo usado até mesmo no mundo do esporte. E não só no esporte, mas também nas denominações cristãs. Sim. Muito bem. Robert Schuller ensina que a igreja tem um problema, que foi centralizar a teologia em Deus por séculos, quando, na verdade, deveria centralizá-la no homem. Isso é autoestima em nova reforma. Foi o próprio Robert Schuller que disse isso. Mas a pergunta é, de onde ele tirou essa ideia? Eis a resposta. Na conclusão do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI disse aos bispos o seguinte: a igreja optou pelo homem, servirá ao homem, ajudá-lo a construir sua casa nesta terra. Mas, Martin, não foi Jesus que disse que O meu reino não é deste mundo. não é deste mundo? O homem, com suas ideias e objetivos, o homem com suas esperanças e temores, com suas dificuldades e sofrimento, essa era a peça central do interesse da igreja, disse o pontífice aos seus bispos. Então, isso é coisa do Vaticano II. Isso acaba removendo todo o desejo de se estar com Jesus e no reino celestial. Essas coisas foram substituídas por justiça social. O Schuller também disse: vocês não conhecem o poder dentro de vocês. Podem fazer do mundo tudo o que quiserem. Sim, vocês podem transformar o mundo no que quiserem. E eu digo mais uma vez, são essas coisas que influenciam o Donald Trump no pensar dele. Exatamente. E isso vem pelos maçons de 33º grau. É como já mostramos aqui. Veja o Norman Vincent Peale. Schuller disse: chegou a hora dos protestantes irem ao pastor, naturalmente falando do Papa. Irem a ele e dizerem: o que precisamos fazer para voltar para casa? Acabar com o protestantismo sempre foi obra dos jesuítas. 100%. Quando Schuller estava planejando a construção da Catedral de Cristal, ele fez uma viagem a Roma para pedir a bênção do Papa em seus planos de construção. E nós já mostramos essa citação aqui. Mas, muito bem, Martin, vamos deixar as coisas bem claras aqui. A verdadeira meditação é sempre baseada na Bíblia. É isso aí. E, claro, tem a falsa meditação, que é baseada em nada. Ou você senta e fica repetindo a mesma palavra por 1 hora. Fica ouvindo a mesma música como um mantra. Salmo 119, verso 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. A verdadeira meditação é ler a Bíblia e ponderar sobre ela. Isso é verdadeira meditação. Não é uma experiência. Preciso cheirar, preciso provar, preciso tocar, preciso ouvir o Espírito. Eu não quero ler nada, eu só quero ouvir o Espírito. É aí que a coisa fica séria. Pois é. Quando envolve os sentidos. Quando me lembro de ti em minha cama e medito sobre ti nas vigílias da noite, também meditarei nas suas obras e falarei do que fazes. Ou seja, é o princípio ativo, não é esvaziar a mente. Não. Se você está deitado na cama e acorda de noite, pode pensar no que você leu na Bíblia. Isso é meditar. E o que significa a palavra hebraica para meditar? Siak. Ela é a raiz primitiva de ponderar e, por implicação, conversar, ou pronunciar, comungar, lamentar, declarar, meditar, refletir, falar. Fale com Deus por meio de sua palavra. Exato, é ponderar. E não ficar mentalmente morto, só esperando que os espíritos te digam o que fazer. A Bíblia diz para provarmos os espíritos. E outra coisa que o pessoal te diz para fazer é... Por exemplo, se você ler na Bíblia uma passagem do Novo Testamento, na qual Jesus está lá falando com os discípulos, dizem para você se imaginar nessa situação, para ouvir o que está acontecendo, o que Jesus quer te dizer, o que os outros querem dizer, você tem que sentir o cheiro, coisas assim. Isso é espiritualidade inaciana. Mas debaixo de uma máscara cristã. Com certeza. 2 Timóteo 3, 1-5. Saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Já vivemos isso? Claro que sim. Principalmente o amantes de si mesmos. Não é isso que dizem para nós o tempo todo hoje em dia? É isso que dizem.
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ou seja, olhe para dentro de você ao invés de olhar para a Bíblia. As pessoas não querem ler a Bíblia. O Espírito de Profecia escreveu isso em 1888. Ao contemplarmos Cristo, somos transformados até que passemos a odiar o nosso antigo orgulho, nossa antiga vaidade e autoestima, nossa justiça própria e descrença. Você vai livrar-se desses pecados como um fardo inútil e passar a andar humildemente, mansamente, confiando em Deus. Praticará o amor, a paciência, a bondade, a misericórdia, cada graça que habita nos filhos de Deus, e irá finalmente encontrar lugar entre os santificados. Isso é o oposto do que é dito hoje em dia. É o oposto do que acontece. Eu amo que ela diga, até que você passe a odiar o seu orgulho. Sim, devemos odiar as coisas que fazíamos antes. Quem praticava a visualização tem que começar a odiar isso. Tem que odiar porque essas coisas tiram você de si mesmo. E se você fez isso, peça perdão a Deus. Peça ajuda para que você nunca entre nisso novamente. Exato. É por meio da avenida da autoestima e da autossuficiência que Satanás procurará enredar o povo de Deus. Isso não acontece. Acontece com todo mundo. O mundo todo está enredado nisso. E temos esse alerta aí. Não apenas no Espírito de Profecia, mas também na Bíblia. Essa é uma questão muito, muito séria. Agora vamos dar uma olhada na igreja de Willow Creek, de Bill Hybels. Ele foi pupilo de quem? Do Schuller? Mais uma vez, olha o Schuller aí. Então as pessoas têm um coach que teve um coach que pedia bênçãos ao Papa. Não é? Todo o sistema está aí. Todo o sistema. O sistema gera filhos. Compreendendo as novas terminologias. Qual é a terminologia utilizada por eles? Está no site deles. Não estamos inventando nada. A partir de agora, quando você ouvir essa terminologia, essas palavras aí, as pessoas já vão ficar com... Vão ficar com alergia. Com coceira em todo o corpo. Muito bem. Vamos às palavras que eles utilizam. Visualização, formação, mentoria, coaching, direcionamento espiritual, consenso, ecumenismo, mudanças sísmicas, e nós vamos falar sobre mudanças sísmicas, mas em um contexto totalmente diferente dessa bobagem aí. Comunidade interespiritual, mudar a cara da adoração e conter a maré. Eu me pergunto, conter a maré do quê? Vamos lá, o que é ensinado na Willow Creek? A promotora de meditação, Carrie White Kent, escreve positivamente sobre as comunidades monásticas e a igreja emergente. Em seu artigo da Willow Creek, Redescobrindo a Formação Espiritual, Martin, será que eu quero mesmo descobrir o que Inácio de Loyola estava fazendo em sua patética meditação? E é claro, formação espiritual. E todas essas práticas se tornaram populares, muito populares. E aí eles mencionam livros como Quão Grande é o Seu Deus, do jesuíta Paul Coutinho. Martin, veja como os jesuítas estão em toda parte. Eles são como cupins, corroendo casas de toda parte. Essa é uma boa analogia, porque a princípio você não vê que a casa está sendo comida. No começo você não vê, mas quando o telhado cai, aí já era. Esse daí é um dos meus favoritos, Martin. Naturalmente, não num bom sentido, mas no sentido de aversão absoluta ao que esse homem já fez. Ele é um padre franciscano. Ninguém deveria ser chamado de pai, padre. Mas, enfim, ele é um pai, um padre da Igreja Católica Romana. Ele gosta de danças bongô, fala muito de Deus Pai ou Mãe, etc. Rohr alterou algumas das orações da liturgia da Eucaristia. Ao abrir o prefácio, ele orou, Pai e Mãe Deus. Quanta besteira, Martin! E você sabe, é a mesma coisa do mormonismo. Eles também acreditam na deusa mãe. Continuando.
Antes da consagração da hóstia, ele disse, antes de ser entregue à morte, uma morte a qual ele disse sim. E antes da consagração do vinho, Rohr orou. Quando a ceia terminou, ele deu graças e louvor e entregou o cálice aos seus amados. Após a consagração, Rohr disse que o sangue de Cristo será derramado por você e por todos, para que você saiba que seus pecados estão perdoados. Ao orar pelos falecidos, ele os mencionou como especialmente seus próprios amados que já estão no Senhor. Isso é espiritismo. Isso é imortalidade da alma. Então vemos aí a religião do dragão misturada com a religião da besta, servida como vinho à religião do falso profeta, Que é o conglomerado da Babilônia. que é o conglomerado da Babilônia. Mas caiu a Babilônia. Ela tornou-se casa de demônios, de toda ave impura e detestável. Eu espero que isso já esteja claro. Acho que não custa nada deixarmos claro mais uma vez. Isso é o protestantismo caído. As igrejas se unindo a Roma. É isso mesmo. Ele então iniciou o Pai Nosso dizendo, e agora, sabendo que apesar de sermos muitos, somos um, embora venhamos de lugares e raças diferentes, todos compartilhamos o mesmo Pai, Mãe, Deus. Espera um pouquinho, eu não compartilho nenhum Deus, Pai, Mãe. Eu não quero me unir a vocês. Invocamos nosso Deus juntos, nas palavras que Jesus nos deu, Pai nosso que estás nos céus. Eles redefiniram a divindade. Eles a tornaram uma divindade androgênica yin-yang. E a única figura que se encaixa nisso é o próprio Baphomet, Lúcifer, o próprio Satanás. E eu pergunto, por acaso Roma mudou? Não, está ainda pior. Vamos dar uma olhada em alguns dos ensinos deles. Será que eles acreditam que nós somos deuses? Bem, pelo que ele acabou de dizer, eu creio que sim. Você acha que eles ensinam a mesma coisa que ensinou a serpente no Jardim do Éden, ao invés de ensinar a palavra de Deus? Vamos ouvir. Nós veremos agora como o diálogo interreligioso promove virtualmente a mesma visão de mundo que a bruxaria. Quem somos nós? A maioria das pessoas não sabe. Nós viemos de Deus. O nosso DNA é divino. O que se faz durante a contemplação é descermos a um nível inferior dos nossos pensamentos, a um nível do ser puro, o nível daquilo que realmente chamamos de consciência pura. A mente mística, contemplativa e não dualista. Eu uso essas três palavras de maneira intercambiável, porque são a mesma coisa. Não são apenas dois. Há uma fusão, na qual você percebe a presença de Deus em você. É uma questão de despertar, é uma questão de estar consciente. Se você está acessando o agora, Deus, o ser, a consciência, use qualquer palavra que você queira, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Richard Rohr é consistente com o livro O Coração Comum, uma revisão de 20 anos dos encontros interreligiosos com budistas, hindus, sufis, muçulmanos, judeus, cristãos e nativo-americanos. O livro é baseado em uma série de entrevistas com xamãs que concordam que Deus é muito grande para se encaixar em apenas uma religião. A autoridade espiritual é baseada na experiência interior, já que a alma da pessoa é divina. As Santas Escrituras são respeitadas somente se levarem a essa grande autoridade interior, o autoconhecimento. Esses conceitos sobre Deus e sobre a natureza do homem são idênticas à bruxaria, que é uma forma de xamanismo. É a própria serpente falando, ensinando que você é divino. Ensinando que você é imortal. Mas a Bíblia diz que somente Deus é imortal. Veja, Satanás contou a mesma mentira lá no Éden, e ele não mudou nada desde então. Não, ele não muda. A mentira sempre foi essa. É isso que propagam os discípulos dele. Vamos pegar mais informações da própria fonte. Vamos ler o livro Uma Vida com Propósito. É um livro muito bom, dizem as pessoas. Deus não quer saber do seu passado religioso ou de suas visões doutrinárias. Ora, mas a Bíblia não diz para prestarmos atenção nas doutrinas? Exatamente. No entanto, os homens querem tirar a atenção delas. A única coisa que importa é: você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Olha que coisa linda. Você não precisa nem obedecê-lo. Não, e por meio dos exercícios espirituais, você acaba confiando em um Jesus totalmente errado. Pois é. A última coisa de que muitos crentes precisam hoje é de mais um estudo bíblico. Martin, isso é nojento. Eu tenho vontade de vomitar.
Como uma pessoa dessas pode ser chamada de o pai do protestantismo? Ele é pai de outra coisa. Eu acho que Jesus falou sobre isso quando se dirigiu aos fariseus. Ele disse, vocês têm como pai o diabo? Porque se você desviar as pessoas das Escrituras, você é do diabo. Na verdade, ao fazer isso, você volta à Idade Média, Sim. pois a Igreja Católica defendia isso. Eles já sabem muito mais do que estão colocando em prática. Martin, eles não sabem de nada. Veja o meu caso. Na terminologia do mundo, eu era um homem muito culto, mas de acordo com a Bíblia, eu era um tolo. Um grande tolo. Porque o tolo diz em seu coração, não há Deus. E eu dizia isso. Então, a minha mente estava cheia de tolices. Uau! Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, disse que o movimento da formação espiritual tinha uma mensagem vital para a igreja e foi dada a ela para despertá-la. Só se for despertá-la para então morrer a segunda morte. Muito bem, vamos trazer isso para o mundo moderno. Hoje nós temos computadores, não é? E celulares? Celulares. Seria possível trazer essa espiritualidade para um aplicativo? Sim. Assim seria possível usar tecnologia para avançar a obra do inimigo, não é? E na maioria dos casos, as pessoas nem sabem que estão fazendo isso. Sim, nesse caso, o aplicativo é o seu coach. É isso mesmo? Você não precisa mais frequentar uma célula. A célula moveu-se para o seu celular, para sua sala, seu quarto, para o lugar que você está todos os dias. Até mesmo quando você está esperando o almoço, você está lá, olhando aquela coisa estúpida. Vejamos o que eles têm a dizer. O aplicativo cresceu demais. A Deus seja dada toda a glória. Se no início me dissessem que 1000 pessoas usariam o aplicativo, eu já teria ficado de boca aberta. Inicialmente eu fiz o aplicativo só para mim, mas até agora, 10 milhões de pessoas usam o aplicativo e 22 milhões já baixaram. São 600 milhões de orações realizadas. Sabe, nenhum outro aplicativo religioso, de meditação, de bem-estar, conseguiu chegar no top 10 da loja de aplicativos. E recentemente nós somos o número 1, o que é uma loucura total. Por que decidiu criar o aplicativo para você? Veja, eu cresci em um lar religioso, mas abandonei a religião durante o colégio. Eu me considerava um agnóstico ou um ateu na maior parte do tempo. Quando eu me formei, eu mergulhei com tudo na meditação. E, na época, haviam alguns aplicativos de meditação secular. Eu comecei a usá-los e gostei muito. Eram meditações de 10 minutos. Era simples, você apertava play, fechava os olhos, põe seus fones de ouvido e começava a meditar. E foi a primeira vez que eu me sentei em silêncio completo. E a coisa mais doida que começou a acontecer é que cada vez que eu meditava em silêncio, a minha mente era levada para algo espiritual. Como uma imagem de Jesus, a imagem da cruz, as palavras do Espírito Santo, que era estranho, considerando que eu era um agnóstico. Então comecei a pesquisar e falar com pessoas a respeito de fé de maneira mais séria. Pastores, padres, pessoas que eu conhecia. E eu perguntava se tinha alguma relação, alguma conexão entre a meditação e a fé deles. E todos riam e diziam, ora, a gente já faz isso há 2000 anos. Você já devia saber disso. Nós chamamos de oração. Eu disse, não é isso. Eu sei o que é orar. É agradecer a Deus, pedir perdão a Ele, pedir ajuda, esse tipo de coisa. E certa vez um padre me falou que essas eram boas maneiras de se falar com Deus. É muito legal dizer a Deus o que está no seu coração, mas você já tentou ouvir? E eu disse, não. Como assim? Como eu escuto Deus? E foi aí que comecei toda essa coisa de oração meditativa e contemplativa na igreja. Lectio Divina, espiritualidade naciana, oração imaginativa, sentar em silêncio, mantra, coisas que nunca havia ouvido falar antes. Por exemplo, Lectio Divina é uma forma de meditar nas Escrituras. Eu abri a minha Bíblia de maneira aleatória, escolhi uma palavra, e na minha sala de estar, eu tinha aberto em Lucas 11, onde os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu peguei a palavra santificado, escolhi essa palavra e comecei a meditar nela. Meditei 10 minutos nela, no conforto da minha mente e da minha casa. E aí eu comecei a chorar. Foi uma profunda sensação de ter paz, mais profunda do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Isso meio que já resume tudo, Martin. Sim, isso nos mostra que, como você disse, tudo aquilo foi transformado em um aplicativo. E não é triste
que essas pessoas tenham sido conduzidas a isso por um outro espírito. E lembre-se que eles dizem lectio divino, leitura divina. Você não está lendo o que Deus diz. Pegue uma palavra, por exemplo, santificado. Foi o que ele fez, né? E aí, ele teve todas essas visões e coisas que o conduziram. Sem mais, que espírito? Ele disse que é legal falar com Deus, pedir coisas, etc, etc. Mas como saber que você está sendo conduzido? Bem, você tem que abrir a Bíblia, você tem que usá-la. Lectio divina, leitura divina. Mas pegar uma palavrinha e meditar nela para abrir um caminho, Isso é dar a essa palavra um sentido totalmente do que está na Bíblia. do que a Bíblia chama Jesus? A Bíblia não o chama de a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu quero meditar naquilo que Deus disse, eu não deveria ler a Bíblia inteira? Sim, toda a palavra de Deus. Mas Inácio de Loyola diz, não faça isso. Apenas pegue uma cena. Exato. A que ele utilizou em seus exercícios espirituais, em seus escritos, foi a cena do casamento em Caná. Então, visualize a cena do casamento. E visualize Jesus transformando a água em vinho. Visualize Maria. Visualize os convidados. Torne-se um deles. Exatamente isso. E aí você usa todos os seus sentidos. Sinta o cheiro da cena, ouça a cena, utilize o toque, utilize todos os sentidos. E aí você medita em alguma coisa. E então, Maria diz a Jesus o que fazer. Neste caso, quem está dando as instruções é Maria. Então, apegue-se a ela. Imagine-se tocando as roupas dela, sentindo a textura do tecido. Sinta o perfume de Maria. Isso, basicamente, te coloca em um estado mental muito instigante. E isso pode acabar muito errado. E isso tudo foi o que Inácio de Loyola fez. Sim. Você tem que incorporar todos os seus sentidos nesta coisa. Você tem que se tornar parte daquela experiência. E então, essa entidade com a qual você está se associando, neste caso a Maria, começa a falar com você. Porque você agora é parte da cena. Agora você está recebendo informação. Recebendo. Mas essa informação pode ser sutil, pode até parecer bíblica, mas acaba tomando um caminho diferente. Loyola também fez uma outra visualização que era sobre o inferno. Ele diz para você vivenciar aquilo. Visualize a dor. Você tem que literalmente sentir a dor do inferno. Você tem que usar os seus sentidos para sentir o cheiro do inferno. Visualizar aquele cheiro de coisas podres. O pior cheiro que você pode imaginar. Aquele que te causa náuseas. Ele diz para você entrar nesse estado. Ele diz para você visualizar não apenas a dor, mas ouvir os gritos daqueles que estão sofrendo ali. Visualizar a si mesmo chorando de dor. Martin, esse negócio é uma coisa horrorosa. Esse negócio de visualização é nojento. Mas se você tomar certos aspectos disso e cristianizá-los e colocá-los na igreja, se colocá-los em um aplicativo, Exato. aí todo mundo gosta. Todo mundo passa a beber do vinho de Babilônia. Aí todos passam a ter a sua própria história. Sim, e há atores famosos do mundo envolvidos nisso. Por exemplo, tem aquele seriado, The Chosen. Eles também utilizam a visualização, também utilizam o aplicativo, etc, etc. Vamos dar uma olhada? Com certeza. Para mim é muito interessante que o ator que faz o papel de Jesus seja um católico romano que fala muito sobre o seu catolicismo romano. Ele tem um aplicativo chamado Hallow e incentiva constantemente que as pessoas entrem nele. Eu sou o seu guia no Hallow, um aplicativo de oração e meditação que o ajudará a encontrar paz. Respire fundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A imagem desse Jesus está sendo gravada na mente do público, e o fato dele ser católico fará com que as pessoas tenham mais simpatia por essa religião. O Papa disse que a maior arma que temos contra o demônio é o rosário.
Experimente. Isso, Martin, é uma introdução à contemplação católica. O rosário é uma oração repetitiva. A Bíblia diz claramente que não devemos fazer orações repetitivas. Não seja como os pagãos, disse Jesus. O rosário, naturalmente, é centralizado em Maria, porque você diz 10 Aves Marias, um Pai Nosso, 10 Aves Marias, um Pai Nosso, 10 Aves Marias, um Pai Nosso. Você vai seguindo as bolinhas ali. Curiosamente, os muçulmanos também fazem isso. Eles também têm um tipo de rosário com orações repetitivas. Essas orações são parte da cultura pagã. E, naturalmente, você tem o credo, etc, etc. Você pode explicar? Essas bolinhas do rosário, as contas, Sim, que você vai seguindo uma a uma. para te ajudar a contar. Sim, elas te ajudam a contar. Você fica tocando aquilo e orando, tocando e orando. Aquilo basicamente altera o seu estado de consciência. Veja, por exemplo, as 10 Ave Marias. A Ave Maria é assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, etc. E aí você vai repetindo, repetindo, repetindo. Eu era católico, eu fiz muito isso. Mas é uma coisa centrada em Maria. É Maria, Maria, Maria. E depois que chega o Pai Nosso, eles deixam de fora o último verso, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Isso porque, para eles, o reino, o poder e a glória pertencem ao Papa. Por isso deixam de fora esse verso. Então, em contrapartida a essa oração repetitiva, você tem o jeito bíblico de orar. Vamos comparar ambos. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isso foi tirado daquele belíssimo livro, Caminho a Cristo. A oração não é necessariamente para fazer com que Deus nos conheça, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não rebaixa Deus a nós, mas nos eleva a Ele. A centralização te rebaixa. Pois é. A oração verdadeira te eleva a Deus. Outra citação de Sinais dos Tempos. Há 2 tipos de oração: a oração formal e a oração de fé. A oração repetitiva, de frases costumeiras, quando o coração não sente a necessidade de Deus, é a oração formal. Quando orarem, disse Cristo, não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois acham que pelo muito falar serão ouvidos. Mas a oração que vem de um coração fervoroso, quando as simples necessidades da alma são expressas, assim quando pedimos um favor a um amigo terrestre, esperando que ele as conceda, essa é a oração de fé. É interessante, Martin. Essas pessoas dizem para você repetir centenas de vezes palavras como Jesus, Santo, ou seja lá o que for, para que a sua mente entre num estado de hipnotismo. E isso é demoníaco. Além disso, ninguém fala desse jeito. É verdade, não faz o menor sentido. Se eu sentasse aqui, na posição de lótus, repetindo alguma coisa legal para minha esposa, como por exemplo, eu te amo, e eu repetisse isso 500 vezes. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Igual um disco quebrado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela ia acabar pegando uma panela e dando na minha cabeça. Tão! Igual um gongo budista. Pois é, isso nem sequer tem lógica. Não tem a menor lógica, é ridículo. Vejamos agora mais um plano de Rick Warren, que ele chama de o Plano Peace, que seria paz em português. O Plano Peace é um esforço massivo para mobilizar 1 bilhão de cristãos ao redor do mundo em um esforço de evangelização de igreja para igreja. O Plano Peace é uma iniciativa liderada por pequenas equipes de grupos para atacar os gigantes globais dos nossos dias, que são vazio espiritual, liderança corrupta, pobreza, doenças e analfabetismo. Esses gigantes globais são enfrentados de maneira holística, começando pela comunidade local da igreja, que eles chamam de Jerusalém, e comunidades próximas, que eles chamam de Judéia, áreas regionais, cruzando barreiras culturais, Samaria, e, finalmente, globalmente, para o mundo todo. Rick Warren afirmou repetidamente: foi para isso que Deus me criou. Tudo o que fiz até agora foi simplesmente uma preparação para o Plano Peace. O Plano Peace e os Objetivos das Nações Unidas são exatamente a mesma coisa. São mesmo. E o que esse Peace significa?
P é plantar igrejas, E, equipar líderes, A, ajudar os pobres, C, cuidar dos doentes e E, educar a próxima geração. E isso por meio da formação espiritual. Teilhard de Chardin foi o filósofo jesuíta das Nações Unidas. Ele era um jesuíta. E a Igreja Católica, por certas ocasiões, teve que se distanciar dele, por certas coisas que ele disse. Ele disse certas coisas que eram difíceis para a maioria do cristianismo engolir. Curiosamente, agora que ele morreu, a Igreja Católica defende tudo o que ele disse. Eles sempre estão se adaptando. A gente já leu lá que o Papa disse que no início do movimento carismático, ele não apoiamos isso daí. E depois de um tempo, adotaram completamente. Então, ele, assim como Richard Rohr, ou qualquer outro que siga instruções de demônios e ensina o ensino da serpente no Jardim do Éden, aceitam muito bem essa ideia de que somos deuses. Esse homem é um dos mais citados entre os escritores ocultistas e adeptos da nova era. Ele usava termos como gênese de valores, cocriação coletiva, esforço combinado, ponto ômega, gênese cosmológica, que é quando o cosmos se reúne, noogênesis, que é quando as mentes se reúnem. Isso é a fusão da teologia do consenso. E tudo isso soa muito semelhante ao curso Alpha. Exato. Grupos de células. Onde você tem um coach que separa um grupo de 12 em volta de um, exatamente como faz a Sociedade Secreta de Rosa Cruz. Veja só como o diabo é esperto. Porque Jesus também disse que podemos ser um, assim como ele e o Pai são um. Então eles torcem isso totalmente para contrariar a doutrina bíblica. E é interessante que aqueles que estavam prontos para receberem o Espírito Santo nos tempos de Jesus eram 120. Então, isso ajuda a criar uma confusão em torno do número 12. Talvez eles pensem que 120 é 12 mais 0. Então, é 12 de qualquer maneira. Talvez eles pensem assim. Eles querem chegar a essa nova espiritualidade por meio da dialética hegeliana. No multiculturalismo, cada facção retém sua identidade, ainda assim se mistura em uma fusão cósmica. Os muçulmanos, judeus, cristãos, negros, brancos, etc., todos acabam se tornando um. Esta é uma citação de Roland H. Baton, A Luta da Liberdade Religiosa. Qualquer um que se recuse a ser arrebanhado deve ser amputado em prol do bem comum. Esse pensamento foi a base do extermínio dos hereges. Agostinho dizia: o agricultor poda os ramos podres para salvar a árvore, e o médico amputa o membro doente para conservar a vida. Sendo assim, todos os errantes devem ser forçados. E foi isso que fizeram na Idade Média. E muito em breve, quando fizerem essa fusão, aqueles que ficarem de fora, que acreditam apenas na palavra de Deus e não nessas baboseiras, terão que ser amputados. Os fundamentalistas. Sim, e para salvar o mundo e o bem comum. E só para deixar claro, um fundamentalista é aquele que se apega ao que a Bíblia diz. No livro Lavagem Cerebral, um resumo da cartilha russa sobre psicopolítica, o autor declara: o homem em si já é uma aglomeração de células. Veja só a palavra aí de novo, Martin. E considerá-lo como um indivíduo poderia ser um erro. A doença pode ser considerada uma deslealdade aos órgãos que fazem parte de um organismo. Pode-se ver claramente que a revolta leva à morte, e que a revolta de qualquer parte do organismo resulta em morte. Assim, podemos ver que nenhuma rebelião pode ser aceita. Essa filosofia está tão enraizada no pensamento jesuíta que eles mal podem esperar para usar novamente a guilhotina que eles inventaram. Vejamos agora o que diz outro dos meus adversários favoritos em termos de filosofia, o Matthew Fox. Ele fala sobre a vinda do Cristo cósmico e mostra na capa esse Cristo afeminado, andrógeno. Neste livro, ele diz que tudo é sagrado. A criação é sagrada, as estrelas, as galáxias, as baleias,
árvores, humanos, água, solo, corpos, imagens. Então, nenhuma criatura deveria ousar negar a sua imortalidade. Isso é espiritismo, Martin. Ele conclui que apenas a espécie humana ousa negar a sua divindade. É a única espécie que ousa negar o Cristo cósmico. Martin, isso é pura filosofia da serpente. Portanto, aquela mistura cósmica, andrógena, boa, má, entre Salomé e Elias, é justamente aquela que eles adoram. Eles adoram um demônio. E eles estão esperando a vinda disso? Não do verdadeiro Cristo. Mas eles esperam esse Cristo. Ah, sim, eles esperam a vinda desse Cristo. Eles mal podem esperar para a chegada desse demônio. E isso é perigoso, porque eles falam coisas muito bonitas a respeito da vinda de Cristo. Mas é do Cristo deles. Exato. Mas não é de jeito nenhum o Cristo da Bíblia. Exatamente. Vamos ver o que dizem os documentos católicos romanos sobre este assunto. Mas antes, eu coloquei um pensamento aqui em cima. O cristianismo moderno tem sido moldado pela teologia dos jesuítas e a formação espiritual guiada por Inácio de Loyola. É isso que temos mostrado. E eles fazem isso até a alma ser fragmentada e achar-se dependente e subserviente à igreja ou ao seu supervisor espiritual. Muito bem, vamos ver os documentos do Vaticano II. Ao formar suas consciências, o fiel deve prestar atenção aos certos e sagrados ensinos da igreja. Pois a Igreja Católica é, pela vontade de Cristo, a professora da verdade, ou seja, obedeça à Igreja Católica. Você se lembra da doutrina dos jesuítas? Sim, se você vê que algo é branco, mas o seu supervisor diz que é preto, então é preto. Correto. O Catecismo da Igreja também diz o seguinte: a educação da consciência é indispensável, já que seres humanos são suscetíveis a influências negativas e tentados pelo pecado de darem ouvidos à sua própria consciência, rejeitando assim ensinos autoritativos. Ora, eu rejeito todo o catecismo católico. E aí, o que eles vão fazer, Martin? Vão me amputar? Você será excomungado, Walter. Isto seria uma grande e enorme honra. E eles já fizeram isso. Aliás, eu pedi oficialmente a exclusão da Igreja Católica. E eles me escreveram uma carta. É mesmo? Sim. E eles disseram que não aceitariam, feito dessa forma direta. Mas eles registraram o pedido. Ah, entendi. Sim, está registrado lá. Muito bem. O que é a formação espiritual? A Bíblia não fala sobre formação, mas transformação. Não se conforme a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que provem a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Este é o modelo, Martin. Ele é o nosso modelo. A norma, para mim, é Jesus Cristo. É isso aí. E eu não sigo a Jesus Cristo porque alguém me mandou segui-lo. Na verdade, a minha natureza rebelde jamais me permitiria fazê-lo. Eu passei a segui-lo porque, ao ler sobre Jesus Cristo, vi como ele era. E, veja, João era filho do trovão, não é? Mas ele foi transformado por observar o modelo. E eu também desejo ser mudado porque também observo o modelo. Eu amo Jesus Cristo. E você, Martin? Claro, com toda certeza. Não é? Jesus é o único governante que eu conheço que não alega ser um coach. É verdade, hein? É mesmo. Bem, apenas para considerar, eu estava pensando, eu acho que ninguém que ouça falar pela primeira vez dessa infiltração dos jesuítas não reaja com uma certa negação. Sim, porque é um choque para elas. A Bíblia fala sobre Cristo sendo formado dentro de nós, e não a partir de fora. Gálatas 4:19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E ele não te força, ele não te obriga. Ele apenas dá exemplos em sua vida das consequências de se seguir outro caminho. E eles não são muito bons. Bom, vamos avançar. Opus Dei e formação. Nós mostramos algumas figuras políticas que estão profundamente envolvidas na Opus Dei dentro da nova administração do Trump.
O fundador da Opus Dei, que significa o caminho de Deus, é José Maria Escrivá. E ele fala a respeito da formação espiritual. Mas o que ela faz? Segundo ele, os verdadeiros cristãos precisam ser disciplinados e obedientes a um diretor espiritual. Ou seja, abandone sua individualidade, o seu próprio pensamento. Apenas obedeça às instruções de algum palhaço que se acha ser o seu diretor espiritual, que foi treinado por uma pessoa, que foi treinado por outra pessoa, que foi treinado por um jesuíta. É isso mesmo. É assim que funciona. Mais um. Ele já faleceu. É o Richard Foster. Ele fala sobre os psicólogos cristãos. Ele é fundador de uma organização chamada Renovare. E, mais uma vez, ele fala sobre meditação, tradição contemplativa, místicos, budismos, psicoterapia, etc. Certa vez eu estava falando com um pastor que ocupa uma alta posição em nossa própria igreja. E ele me disse que esse indivíduo, Richard Foster, é tão inspirado quanto os nossos livros do Espírito de Profecia. Veja só você, Martin. Uau! Ouvir isso me fez doer o fundo da alma. Foi aí que percebi como esta ideologia toda se infiltrou tão profundamente em nossa sociedade. Em nossa própria igreja. E eu pensei, o que vou dizer a esse homem? Bem, eu disse que concordava com ele. Pois a inspiração de um é o céu, e a do outro, o inferno. Obviamente, ele não ficou feliz comigo. Lamentável. Muito bem, mas o que esse homem diz? Ele fala sobre oração contemplativa, oração centralizadora, que te leva a perceber a sua própria divindade, santidade e a vida virtuosa, carismático, justiça social, encarnacional, a vida sacramental, ou seja, faça rituais, ande de certas maneiras, faça certas coisas. É um labirinto de besteiras. Tudo baseado em obras. E, finalmente, uma vida centralizada na palavra. Mas o que ele quer dizer por isso é você pegar uma palavra e contemplar nela. Sim, e não a palavra de Deus como um todo. Não, claro que não. O que ele diz? Vamos ver. Ele diz assim, conforme você entra na história, não como um observador passivo, mas como participante ativo. Veja a visualização aqui de novo. Tudo gira em torno disso. E é exatamente o que eles fazem. Isso aí é a teologia inaciana pura. É puro jesuitismo. Lembre-se de que, uma vez que Jesus viveu o eterno agora, e ele não é preso pelo tempo, esse evento do passado é uma experiência presente para ele. Portanto, você pode encontrar-se com o Cristo vivo nesse evento. Ouvir a voz dele e ser tocado pelo seu poder curador. Pode ser mais do que um simples exercício da imaginação. Pode ser uma confrontação genuína. Jesus irá literalmente até você. O que aparece a você é um demônio. Gente, é muita loucura. Porque é tanta gente pega nisso aí. Pessoas que são cristãs sinceras. Sim, e é muito perigoso. Vejamos algumas citações de algumas dessas pessoas que seguem a linha de pensamento dele. Esse DVD se chama Aquieta-te. Veja só algumas citações. Uma das grandes coisas que o silêncio faz é nos dar um novo conceito de Deus. Martin, a Bíblia te dá um conceito de Deus. Exato. A Bíblia fala. É claro, não se pode ter um conceito de Deus diferente do da Bíblia. A maravilha da oração contemplativa é que ela pode ser achada em toda parte, em qualquer lugar, em qualquer hora, para qualquer um. Nos tornamos um santuário portátil, de forma que vivemos a nossa vida, seja lá onde for, conscientes da bondade de Deus e da presença de Deus. Ó Mestre Divino, ensina-me essa linguagem muda que diz tanto. Não diz nada. Sim, é tudo encucado, tudo inventado. Sim, é como o budismo. O estado final, o nirvana, o estado do nada. Sabe, eu sempre me perguntei como o diabo conseguiu convencer as pessoas de que isso é algo bom. Afinal, a punição para o pecado é o nada. É o estado de nada.
E ele conseguiu criar uma religião na qual o maior objetivo a ser atingido é justamente o estado de nada. Isso é impressionante. Jesus, por outro lado, veio para nos dar vida em abundância e não um vazio completo. Não, é completamente o oposto. Exatamente o oposto da Bíblia. Você pode até mesmo fazer algumas danças sagradas, como esses giros. Se você é um muçulmano, ali da religião Sufi, ou mesmo se você for um cristão, vamos dançar. Dança sagrada. Então veja só, estado de vazio, oração contemplativa sagrada, na qual você é Deus, estado de não pensar em nada. Veja só, a Guilda da Dança Sagrada promove a dança sagrada como oração, como uma ferramenta para o crescimento espiritual, conexão com o divino e integração da mente, corpo e espírito. É incrível que tudo isso que estamos vendo exige que você faça alguma coisa a fim de ser mais espiritual e conectar-se com Deus. É tudo baseado em obras. E o que dizer sobre ser obediente? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e seja obediente? Mas não, dançar é mais legal. Danças realizadas antes da missa do Papa Bento. Será que essas danças levam mesmo a Deus ou a outro lugar? Às vezes, essas moças que dançam essas danças se vestem de maneiras tão provocativas que a última coisa que acontece é levar a mente das pessoas para Deus, se é que você me entende. Martin, essas danças sagradas, essas coisas, você acha que os jesuítas estão envolvidos nisso de novo? Olha, pelo que vimos até aqui... Provavelmente sim, não é, Martin? Olha só que interessante. O padre jesuíta católico Saju George da Índia, fazendo a dança hindu chamada Bharatan. Ele alega que essa dança dá impulso à palavra de Deus de forma tangível. Ou seja, quando você assiste essa dança, de repente a palavra de Deus fica clara para você. Ai, ai, ai. Olha, quando eu vejo essas coisas, eu vejo filmes. Sabe, eu costumava assistir filmes de luta com Jean-Claude Van Damme, e a maioria desses filmes de artes marciais tinha muito dessas danças e movimentos, até mesmo yoga. E é tudo parte dessa espiritualidade. Sim, você tem que... é impressionante, se você para pra pensar nessas coisas hoje, veja como tudo isso foi infiltrado. Tá, mas e as igrejas protestantes? Elas deveriam estar imunes a esse tipo de coisa, certo? Ou você acha que elas engoliram isso direitinho, como uma isca? Infelizmente, é isso que aconteceu. E a Bíblia disse que isso aconteceria. Não é uma crítica gratuita, mas é um fato. Essas igrejas caíram, porque elas beberam do vinho de Babilônia. Se transformaram exatamente na imagem da besta. Elas foram formadas, mas não uma formação do céu, mas do inferno. Não transformação. Não, formação. Muito bem. Se perguntarmos ao Centro Metodista de Formação Espiritual, veja, só esse nome já é algo muito estranho. Afinal, como pode um centro metodista ter formação espiritual? Não é? Reuniões diárias ou semanais, projetadas para atender aos interesses e necessidades daqueles que procuram caminhar mais profundo em sua jornada espiritual. Todos são convidados a comparecer. Isso foi de 2008 a 2009. Eu poderia mostrar o que eles estão fazendo hoje, mas é a mesma coisa. Sim, não mudou nada, é a mesma coisa. Eles começam com a oração do labirinto. Martin, você já leu na sua Bíblia alguma coisa sobre isso? Não, na verdade, eu tive que pesquisar o que seria isso. Você tem que andar num labirinto ou coisa parecida a fim de iluminar-se espiritualmente. Isso é uma prática budista da nova era. E é impressionante... que isso esteja numa igreja protestante, não é? Sim, exatamente. Mas eu espero de verdade que ao ver essas coisas, as pessoas comecem a abrir os olhos e olharem para isso de uma maneira diferente. Porque há muitos lugares em que tentam emular isso daí. São lugares tranquilos, que tem um labirinto que você vai. É verdade. E a origem é isso aí. Certo. Então, Martin, isso supostamente é uma experiência espiritual, seguida por um momento de compartilhar, adorar e comungar. E, finalmente,
tem a espiritualidade monástica. Martin, eu acho que eu vou ter um derrame agora. Como um negócio desse está na igreja metodista? Martinho Lutero dizia para as pessoas saírem do sistema monástico, porque era do diabo. Esse sistema força as pessoas ao celibato. O próprio Paulo disse que o anticristo que se assenta na igreja, na igreja de Deus, pretendendo ser Deus, ensinaria as pessoas, ou seja, monges e freiras, a não se casarem. Então, uma das características da Igreja Católica é justamente uma característica, de acordo com Paulo, que caracterizaria o anticristo. E aí está uma igreja protestante trazendo isso para dentro dela. O protestantismo baniu isso no passado. Não foi Wesley que formou os metodistas? Sim. O que você acha que ele diria hoje? Ele está morto, Martin, mas se não estivesse, acho que ele pediria para morrer, Martin. Pois é. O monasticismo e a espiritualidade sempre foram dois lados da mesma moeda. O quê? Na verdade, sempre foram coisas opostas. Nas últimas décadas, muitas comunidades monásticas surgiram conforme as pessoas se cansaram da religião formal e passaram a buscar uma comunhão mais próxima com Deus. Martin, esse reavivamento do monasticismo é encontrado nessas células. Isso é uma célula. E foi assim que se infiltrou nas igrejas protestantes. O que mais eles fazem? Eles te levam à imaginação ativa, ou seja, espiritualidade inaciana. Toda hora os jesuítas, Martin. É verdade? Veja aquelas mãos erguidas, lá na praça de São Pedro. Estão todos muito felizes, seguindo e maravilhados após a besta. Escrevendo por meio da imaginação ativa. Martin, isso é inacreditável. Você já teve vontade de escrever, mas sempre se depara com uma folha de papel em branco? Você é uma pessoa que ama escrever e gostaria de desenvolver novas técnicas para ampliar a sua prática em escrita? Esse workshop de um dia introduzirá os participantes a maneiras de escrever utilizando a visualização guiada, entrando nas histórias bíblicas, dialogando com pessoas, lugares, eventos, ou seja, puro Inácio de Loyola. E isso tudo é muito perigoso. E é interessante que eles envolvam bem-estar e saúde. Aliás, o diabo também tem um braço da saúde no Evangelho. O movimento da nova era tem uma mensagem de saúde. E sabe de uma coisa? Muitas das coisas dessa mensagem estão alinhadas com a verdade. Por exemplo, uma dieta vegetariana. Mas isso é apresentado de uma forma tão exótica e bizarra que qualquer pessoa que tem um cérebro e ainda o utiliza acaba não querendo ter nada a ver com aquilo. E acabam rejeitando. Mas será que é só os metodistas? Vamos ver na página dos presbiterianos. A formação espiritual é a ação do Espírito Santo que molda as nossas vidas de acordo com a semelhança em Jesus Cristo. Não. É na semelhança do seu mentor. E esses mentores aí sempre estão, no fim das contas, sempre estão alinhados com a visão do Papa. Continuando. Essa semelhança está em profunda intimidade com Deus e é de genuína compaixão por toda a criação. O Espírito trabalha não apenas na vida dos indivíduos, mas também na igreja, moldando o corpo de Cristo, ou seja, essa experiência coletiva. Nós cooperamos com essa obra do Espírito Santo por meio de certas práticas. Você sempre tem que fazer alguma coisa. É a religião baseada em obras. Exato. Práticas que nos tornam mais abertos ao toque do Espírito. Ora, por que não simplesmente leem a Bíblia? Pois é como aquilo que a gente acabou de ler, o negócio lá da escrita. É um tipo de diário da oração. Eles ensinam 7 novas maneiras de orar. Mas você não precisa disso. Jesus nos ensinou a orar. Apenas ore como falando a um amigo. Você não precisa de oração ritualística. Se você se deparar com um livro chamado Uma Nova Maneira de Orar, jogue no lixo e ponha fogo. Muito bem. Aí eles mencionam justiça social, compaixão, justiça, adoração, discernimento, hospitalidade, amizade espiritual e silêncio contemplativo. Como pode ter tanta besteira junta? Sim, especialmente se tratando de uma igreja protestante. Muito bem, vamos dar uma olhada
em como a nova era está fazendo coisas. E é tudo interligado. Seja cristianismo, nova era, ocultismo. Muito bem. Aí temos a Companhia do Círculo Sagrado. Veja só, que eles usam tal da besteira do labirinto, das velhinhas, orações de rosários, todo aquele tipo de coisas. Eles dizem que é uma empolgante e inovadora parceria que oferece materiais essenciais, guia e informação para nutrir a sua integridade espiritual. Mais uma vez, labirinto, pequenos grupos, células, meditação, tudo o que já vimos até aqui. Essas coisas infiltraram completamente o cristianismo. Nós temos, inclusive, uma igreja da nova era. Eles dizem que a igreja da nova era é assim que deveria ser. Mas, na verdade, é a doutrina da serpente. Veja só os elementos aqui. Quietude, silêncio, solitude, simplicidade, desprendimento, discernimento, sempre aparece, né? Sim. Mas nós já falamos o contexto que eles aplicam disso. Devoção, prazer, humildade, cura, santidade, celestialidade. Mas como atingir essas coisas? Esvaziando sua cabeça. Não é? E após apresentar todas essas coisas, eles te convidam a dizer sim para tudo isso. Martin, será que podemos entender agora por que a Igreja Católica, o budismo, o hinduísmo, tudo pertence ao mesmo saco? Sim. É por isso que a maioria das igrejas faz isso. Agora você pode abraçar qualquer religião. Dá para abraçar qualquer religião, porque hoje a norma é a experiência e nada mais. O Papa, em uma Singapura multirreligiosa, diz: todas as religiões levam a Deus, mas Jesus disse ser o único caminho para Deus. E veja só, é mais uma prova de que Roma não mudou. Isso aí é setembro de 2024. Muito bem. Então, Martin, o budismo aceita Jesus Cristo? Não. Como professor, aceita, não é? Sim. Mas a única divindade na qual eles acreditam é a divindade panteística. Sim, para a nova era, ele é apenas um mestre ascenso. Pois é, ele é um mestre ascenso, que, de acordo com as pinturas deles, se parece com Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Os demônios se manifestam como sendo mestres ascensos, ou outros cristos. Mas, muito bem, o que o Papa tem a dizer? Vamos lá. Todos os caminhos levam a Deus. Ora, isso é negar a Cristo logo de cara. Em uma frase que, mais uma vez, gerará reação nos setores mais tradicionais da Igreja Católica, ele concluiu a sua visita de 3 dias a Singapura, dizendo que todas as religiões são um caminho para Deus. É como se fossem línguas diferentes para se chegar a Deus. Mas Deus é Deus para todos, disse o Papa, que deixou de lado o seu texto preparado e falou abertamente o que bem quis. Uma vez que Deus é o Deus de todos, somos todos filhos de Deus. Sim, somos todos filhos de Deus por criação. Mas devemos ser filhos de Deus por escolha. Não é mesmo? Isso é muito verdade. Escolham hoje a quem servirão. Vocês podem seguir a Baal ou a Cristo. A escolha é inteiramente sua. Temos aí um artigo de 25 de setembro. Foi publicado por um jornal jesuíta. Veja que curioso. Mais uma vez o Papa falou algo que precisaram esclarecer rapidamente, porque vai contra o que a Igreja Católica supostamente ensina. E dos protestantes também. E dos protestantes também. Vejamos o que os jesuítas têm a dizer. Isso é do Jornal dos Jesuítas. Será que o Papa Francisco quis dizer que todas as religiões são iguais? Veja o que ensina a Igreja Católica. Como frequentemente acontece, um fragmento de alguns comentários improvisados foi parar nas redes sociais. E muitos interpretam de forma negativa, como se o Papa estivesse dizendo que todas as religiões são igualmente verdadeiras, o que pareceria absurdo, já que todas as religiões, em alguns aspectos, se contradizem. Mas o ponto do Papa era que todas as religiões são formas de se comunicar com Deus, e não que todas sejam iguais. Olha, eu acho que não foram claros o suficiente. Para mim, soa mais como uma enrolação jesuíta isso aí. Eles usam muito bem as palavras. Certo. Como doutrinar a mente de milhões de pessoas? E o teatro jesuíta, naturalmente, é uma grande maneira de fazer isso.
E aqui nós temos o Little Light Studio mostrando algumas confissões das pessoas envolvidas no The Chosen, apenas para mostrar como essa espiritualidade é, na verdade, espiritismo. Exatamente. Eles falam com gente morta. Além disso, a maioria dos episódios de muitas das temporadas desta série são extra-bíblicas. Sim, Grande parte do conteúdo, saiu da imaginação. exato, pode muito bem ter sido feito por meio desses exercícios espirituais. Vamos dar uma olhada. Ele foi atrás do local aonde Lonnie Frisbee estava enterrado, e o que ele fez é assustador. Antes de começar a trabalhar, eu fui até a Catedral de Cristal. Eu me sentei ali ao lado do túmulo e orei o rosário com ele. Eu sentei e orei com ele. E o espaço à direita dele é vazio. Eu fui lá e me sentei. E chegou um ponto em que eu me deitei porque eu queria ter uma conexão maior com ele. Talvez isso seja muita informação para vocês, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu, foi isso que eu fiz. Então, eu terminei de orar com ele e disse, Lonnie, eu quero honrá-lo com esse filme. E eu espero que o meu trabalho esteja à sua altura. Eu quero testemunhar dos dons, da graça de Deus e do poder que você testemunhou enquanto esteve nessa terra. Portanto, se fazer esse filme for uma boa ideia, me dê um sinal claro. Me dê um sinal. Faça Deus me dar um sinal. E assim que eu acabei de falar, atrás de mim tinha uma porta aberta para a catedral e aquele órgão gigantesco tocou um acorde por 5 segundos. E o órgão tocou? Sim, ele tocou. Uau! Eu nunca tinha ouvido aquele órgão. E esse é o mesmo órgão que estava lá quando costumava ser a Catedral de Cristal. É o mesmo órgão. Ele foi completamente reformado e restaurado. Pois é, eu tinha ouvido falar disso. A minha reação foi, ok. Obrigado por responder. Nessa foto eu estou vestindo um manto e uma cruz com uma pequena coroa nela. É a Cruz do Cavaleiro. Há 5 anos atrás, eu fui condecorado cavaleiro pela solene, soberana e militar Ordem do Templo de Jerusalém. Eu me confundi um pouco com o nome, mas essencialmente são os Cavaleiros de Malta. Antes de mais nada, ele estava falando com um morto. E orando com ele. Bem, se você está falando com um morto, será que realmente está orando para ele? Pois é. Dizendo a ele que quer honrá-lo com isso? Ora, mas a Bíblia não proíbe esse tipo de coisa? Sim, claro como o sol. Ela claramente proíbe isso. Isso é necromancia. Necromancia. E Deus proibiu isso com pena de morte. Então, em outras palavras, a pessoa fica em um estado no qual está contemplativamente falando com o demônio, esperando uma resposta dele. Então, lá na Catedral de Cristal, e eu não sei qual delas é, mas se foi a do Robert Schuller, faria muito sentido isso daí. Pois lá havia aquele órgão gigantesco. Isso seria uma grande confirmação para ele. Então, Martin, se você depende de sinais como esse, você está se colocando em um terreno muito perigoso, porque Satanás vai te dar sinais. É importante entender isso. Nós temos que ser muito cuidadosos. Veja, Deus pode nos dar certos sinais para nos direcionar, mas nunca, quase nunca, são sinais físicos como esse. Seria algo como, por exemplo, uma pessoa dizer alguma coisa, ou você sabe, não é dando um sinal direto como esse. Eu preciso de um sinal para saber se eu devo abandonar minha esposa e casar com aquela jovem. Muitos perguntam isso. Aí, se algo fantástico acontecer, tipo uma rosa cair em frente de mim ou coisa assim, aí eu sei que eu devo abandonar minha esposa. E se uma pessoa pedir por um raio, tenho certeza que ela vai correr atrás de uma tempestade. Aí ela vê um raio e diz, obrigado, Senhor, pela confirmação. Era isso mesmo que eu achava. Realmente, isso é muito perigoso. Mas na Bíblia há um verso muito claro que diz, não, isso é terreno perigoso. Muito bem, Martin, isso tudo é muito importante. E como vimos, esse ator foi nomeado um cavaleiro.
E ele faz o papel de Jesus. E ele faz justamente Jesus. Quantas pessoas já não foram influenciadas por essa série? E elas acham que o seriado é igualzinho à Bíblia. Sabe de uma coisa? Eu arrisquei assistir aos primeiros episódios, mas parei assim que vi Jesus pedir conselhos a Mateus e praticar o seu sermão diante dele. E Mateus o corrigiu. Eu então pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou assistir essa blasfêmia, e desliguei. E nunca mais assisti esse programa, e não pretendo assistir. Bom, ele admitiu ser um cavaleiro templário. E essa ordem não é parte dos jesuítas também? Ora, é claro que é controlado pelos jesuítas, não tenha dúvidas. Então essa é uma série cristã conduzida pelos jesuítas. Sim. E só porque alguém que está à frente de uma produção como essas pega o desejado de todas as nações e levanta com a mão, será que isso já não é suficiente para convencer muitos adventistas de que o filme produzido por essa pessoa deve ser muito bom? Sem dúvida. É muito enganoso. Vamos ver outro clipe. É um seriado sobre Jesus, no qual 95% do conteúdo não é da Bíblia. A maioria do conteúdo desse seriado não é das Escrituras. Sim, sou horrível, mas é verdade. Se você assistir o primeiro episódio da primeira temporada, quase nada ali vem das Escrituras. Já o segundo episódio da segunda temporada, nada é das Escrituras. Episódio 3 e 4, nada é da Bíblia. Acho que quando as pessoas veem essa versão de Jesus sendo retratada, um Jesus que tem suas próprias falhas em uma maneira humana, veem que ele é bastante relacional e gracioso. Acho que as pessoas precisam começar a ver esse lado de Jesus. Porque muitos de nós têm engolido uma versão de Jesus que se preocupa apenas com o nosso comportamento. E cada episódio dessa série refuta isso daí. Nada é baseado nas Escrituras. E os Mormons estão envolvidos no programa. E ele tinha falhas. E ao vermos suas falhas, podemos nos identificar com ele. Peraí, eu achei que Jesus não tivesse pecado. Achei que a Bíblia dissesse que ele foi o único homem sem pecar. Eles rebaixam Jesus ao nosso nível, ao invés de nos elevar a ele. Correto? Isso não é triste. Os jesuítas e a Contra-Reforma é um assunto muito, muito sério. E todas essas denominações caíram. Todas caíram. Tornaram-se casa de demônios. E por praticarem essas coisas, estão adorando o demônio. São casas de demônios. Gostem disso ou não. Eu sei que parece duro, mas é a verdade. Apocalipse 7:3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu quero saber como ser selado, porque nós estamos vivendo nesse tempo do selamento. Guarde o mandamento com cuidado e sele a lei entre os meus discípulos. Martin, esse é o bom caminho. Prove os espíritos com a lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há nada de bom neles. À lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. E se não há luz neles, só há trevas neles. São do diabo. Uau, essa é uma analogia realmente muito boa. Na verdade, eu não inventei isso. É a Bíblia que me diz isso, né? 95% do que eles ensinam não está na Bíblia. Então não há luz neles. E se eu quero ser selado, eu devo viver de acordo com a lei e com o testemunho. A Bíblia é o meu guia. Tão logo o povo de Deus seja selado em suas testas, ou seja, em sua capacidade cognitiva, não é nenhum selo ou marca visível, mas um assentamento na verdade. A palavra de Deus é verdade. Tanto intelectual quanto espiritual, para que não possam ser movidos. Para Deus, não importa quantas formações eu tenho. Deus não se importa quantos coaches me disseram para fazer o quê. Eu não devo obedecê-los. Eu devo me manter firme na palavra de Deus. Eu fico muito feliz que ela tenha posto a palavra intelectualmente ali. Sim. Já que isso não é compatível com a formação espiritual. Não, pelo contrário. O que eles ensinam é esvaziar a mente como um cadáver. Assim que o povo de Deus for selado e preparado para a sacudidura, ela virá. E a sacudidura será baseada na palavra de Deus.
E, de fato, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para nos alertar, para que possamos saber o que está por vir. Os dias estão se aproximando rapidamente, quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido como anjo, enganará, se possível, até mesmo os eleitos. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Cada vento de doutrina estará soprando. Olha, para mim, isso aí já começou a acontecer. Já começou, com certeza. Vamos concluir com Isaías 64, verso 8. E Jeremias também. Ainda assim, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o oleiro. Somos todos obra da Tua mão. Jeremias 18, 6 diz: Será que não posso fazer com vocês como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que assim como o barro está na mão do oleiro, assim vocês estão em minha mão, ó casa de Israel. A humanidade não gosta de ser moldada. Deus deseja nos moldar, mas Ele não quer nos forçar. Ele deseja que estudemos Sua palavra, e não que meditemos com o cérebro vazio, balbuciando ou andando em labirintos, achando que somos deuses. Isso é tudo bobagem. Não, o que Ele quer é que estudemos a palavra de Deus para incorporar esses ensinos e tomarmos uma decisão. Você não quer viver em harmonia com isso? É uma escolha? É uma escolha. Vamos orar. Querido Pai, eles já infiltraram-se nas mentes dos homens e levaram a humanidade a um grande labirinto. Nós, por outro lado, temos a segura palavra da Tua profecia, que possamos prestar atenção nela, que provemos tudo com a lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Ajuda-os a entenderem isso, para se separarem de Babilônia, para saírem dela, para não sofrerem com as pragas. Em nome de Jesus, amém. Amém.